Olá, seja muito bem-vindo ao Viva de Pilates. Aqui eu te guio na sua jornada para viver de Pilates. Eu sou a Francine e no episódio de hoje eu vou falar o que é Powerhouse. Afinal, o que é isso, Powerhouse? Bom, Powerhouse, mais ou menos, Romana Krzyzanowska descrevia como os músculos que vão do cotovelo até o joelho. Então, é essa estrutura muscular que sustenta o nosso quadril, a nossa pelve, né? Então, é essa região que é a nossa origem, né? A origem da nossa coluna é a origem da vida, né? Afinal de contas, é ali que está o nosso ventre. E essa musculatura tem que estar bem forte, bem estruturada, né? Para poder suportar a nossa coluna. Então, todos esses músculos, né? De coxa, de quadril, de lombar, de abdômen, formam, então, o Powerhouse. Então, quando você escuta a gente falar Powerhouse no método Pilates, é isso. Mas às vezes as pessoas confundem Powerhouse com Core, com abdominal, acho que é somente essa região. Então não, Core é esse cinturão, né, dali a musculatura da cintura, abdominais, que são os retos, os oblíquos e o transverso. Powerhouse são mais músculos que estão envolvidos, vamos colocar assim. Então, que músculos? Parte anterior de coxa e posterior de coxa, então a gente tem todo o quadríceps, isquiotibiais, né, sartório, tem todos os músculos do quadril, né, então tem psoas, os próprios músculos abdominais, né, fazem parte, os retos, oblíquos, transversos, os multífidos, todos os eretores da coluna, então são os músculos que fazem parte. Então vai um pouquinho mais do que só os abdominais, como é entendido nesses outros termos, tá? Então esses músculos que estão envolvidos e eles que então fazem a anteriorização da pelve, a retroversão da pelve, né? Que fazem esse controle, esse equilíbrio para o quadril se estabilizar ou se movimentar, tá? Então essa musculatura que está envolvido nesse Powerhouse. Então Powerhouse, uma expressão livre, uma tradução livre, seria casa de força, né? Então é onde está a origem da nossa força. Porque no método Pilates, quando a gente vai fazer qualquer exercício, a gente primeiro aciona o Powerhouse, aciona essa casa de força, essa origem da força. Então a gente aciona as coxas, aciona o abdômen, aciona glúteos. Os glúteos, esqueci de falar dos glúteos, né? Também fazem parte, muito importante, desse Powerhouse. E na verdade a gente tem dois Powerhouse dentro do método Pilates. Tem o primeiro Powerhouse, que é esse que eu falei, dessa musculatura que envolve região de quadril, e o segundo Powerhouse, que é o que envolve essa região de escápulas, tá? Então o primeiro Powerhouse é essa cintura pélvica, é uma região que mexe com membros inferiores e a parte inferior do tronco. E o segundo Powerhouse, que é a cintura escapular, que envolve o movimento dos membros superiores. Tem essa estabilização através, então, dos músculos todos que estão em torno da escápula, né? Trapézio inferior superior, romboide, subescapular, enfim, tudo que envolve essa região de escápulas, peitoral, enfim, é que faz o segundo Powerhouse, tá? Então tem essa separação, né, meio que dividindo o corpo ao meio, né, primeiro Powerhouse, segundo Powerhouse, e não é à toa que tem o nome de primeiro e segundo Powerhouse. Então qual que a gente vai trabalhar primeiro, né, quando a gente vai para uma aula de Pilates? Quando a gente recebe o aluno para fazer as aulas de Pilates e por um longo tempo, né, a gente vai ficar focando nesse aluno, é o primeiro Powerhouse. Então a gente começa a analisar o aluno, tem duas análises dentro do Pilates, né? Tem gente que analisa a partir dos pés e tem gente que analisa a partir do quadril. Eu não nego nenhum nem outro, acho que os dois são importantes, posicionamento de pés, joelhos, quadril, mas a gente vê essa parte inferior, né? Sem dúvidas é essa parte de baixo que a gente analisa primeiro, porque é o que sustenta o nosso corpo, né? Os nossos pés, as nossas pernas, o nosso quadril. Então é só a gente pensar que uma casa construída numa base que não está alinhada, a casa vai ficar meio inclinada, meio torta, né? O corpo vai criar ajustes, né? Então vai desviar um pouco para a gente conseguir se manter ereto, mas a gente
quando pensa nesse alinhamento do corpo, tem que começar então de baixo para cima. E esse enfoque, então, mais em região de quadril, é porque é onde começa a nossa coluna, né? É ali que ela se inicia, mas com certeza, se o pé, o joelho tiver um desalinhamento, vai influenciar no nosso quadril também. Entretanto, quando a gente está deitado, né, e os exercícios do Mat Pilates, em sua maioria, são deitados, pelo menos no primeiro momento, a gente não vai colocar esse aluno em pé ainda, a gente vai trabalhar com ele deitado, acaba que a perna não influencia tanto, né? A influência vai ser muito mais sobre essa região de quadril. Então, a gente vai focar nessa região. Vai focar o quê? Em fortalecer? Sim, mas a gente também vai querer mobilizar, né, essa região, a gente vai querer também trabalhar a flexibilidade dessa região. Então, a gente vai fazer um trabalho completo, claro que dentro daquilo que o seu aluno precisa. Então, tem alguns alunos que vão precisar trabalhar mais mobilidade da coluna lombar, vai precisar trabalhar mais a soltura desse quadril, que talvez esteja um pouco rígido, tenso. Tem outros alunos que vão precisar trabalhar mais o fortalecimento, né? E numa geração que a gente vive muito sentado, geralmente os glúteos são uma musculatura muito fraca, o abdômen é uma região muito fraca e isso acaba criando tensões em outros lugares. Então pensa no abdômen fraco, uma lombar rígida, um glúteo fraco, os flexores de quadril rígidos. Então a gente começa a perceber alguns tipos de padrões dentro dos nossos alunos, conforme, né, a época que a gente está vivendo ou a profissão do aluno, né, a rotina dele, como é que se dá. A gente vai perceber então que no corpo dele vai se expressar muito, tá? E trabalhou primeiro powerhouse, abdômen forte, lombar forte ou alongada, né? Porque a tendência é que a gente tenha encurtamento na parte de trás ali da lombar e a parte de trás da coxa, né? E na parte da frente, abdômen solto. Então a gente começa aí a fazer esse equilíbrio, né? Não vou dizer que fortalecer uma região e alongar a outra. A gente fortalece ambas, a gente alonga ambas e equilibra elas, né? O mais importante, que a parte da frente do corpo esteja muito mais forte que a de trás e vice-versa. É equilibrar as duas partes e fazer com que esse aluno, muito mais do que isso, consiga entender e perceber como que se movimenta esse quadril. Então, às vezes a gente pede para o aluno fazer um movimento muito simples de levar o quadril para frente e para trás, né? Antero e retroversão de pelve, e ele não consegue fazer, ele não consegue movimentar esse quadril, circular o quadril, né? Não tem esse controle sobre o próprio corpo, né? E então a gente tem que resgatar isso através dos exercícios do Pilates, né? E é o primeiro passo, ativando esse powerhouse. E quando esse aluno, então, consegue fazer essa ativação de powerhouse, aprofundar os abdominais, alongar a cintura, né? Pensar nesse crescimento a partir das cinturas, a gente pode começar a trabalhar o segundo powerhouse, que aí vai ser a região de escápulas. Muitas vezes a gente quer trabalhar já a região de ombros, né? A gente quer, o aluno chegou com uma dor no pescoço, ele precisa trabalhar esse alongamento, né? O trapézio superior tá muito tenso, a gente tem que trabalhar o trapézio inferior e fazer com que ele baixe essas escápulas, né? Baixe esses ombros e alongue a região de pescoço, enfim. E não é bem assim. A gente tem que entender por que esse aluno retrai, né? Por que ele encolhe os ombros, por que o trapézio inferior tá tão fraco, o superior tão tenso. E isso também é um padrão que a gente vive hoje, que a gente fica muito tempo no computador, muito tempo no celular, né? Que a gente acaba fazendo as atividades muito manuais aqui na frente do nosso corpo, tudo nos leva à flexão e a gente acumula todas as tensões e os estresses aqui nessa região. E por isso a gente acaba deixando de usar outras partes do nosso corpo, porque acabam ficando enfraquecidas. Então talvez, ao invés de focar na parte de cima, em que tem uma lesão, tem uma dor, né, a gente foca primeiro na parte de baixo, né? Lembra que a base do nosso corpo tá ali no quadril. Então como é que eu vou começar, por exemplo, a construir uma casa pelo telhado? Não tem como, né? A gente tem que começar pela base, montar os alicerces, botando tijolinho por tijolinho para até chegar lá em cima no telhado. É a mesma coisa no nosso corpo. Então, às vezes o telhado tá caindo,
porque a base não está forte, não construímos alicerces. Então a gente começa pelo primeiro powerhouse, trabalha bastante membros inferiores, bastante parte de flexão e extensão do tronco, né? Estabilização também nessa região, e aí então a gente trabalha a parte superior e pensa em organizar essas escápulas, em fazer a abertura do peito, né? E vai então para a parte do telhado do nosso aluno, tá? Bom, dito tudo isso, ok, já sabemos o que é um powerhouse, já sabemos qual a diferença entre powerhouse, core, abdominal, o que realmente é, né, o powerhouse, qual a diferença entre esses termos. Já sabemos quais os músculos que estão envolvidos no powerhouse, no primeiro e no segundo powerhouse, sabemos que tem 2, né, e que o primeiro aqui deve ser o enfoque da nossa aula, pelo menos ali nas 10 primeiras sessões. Depois de 10 sessões vai avaliar, né? Cada professor vai usar o seu termômetro para ver se o aluno está pronto ou não para começar um trabalho do segundo powerhouse, focado em segundo powerhouse, que é bem importante esclarecer isso. Não é porque eu vou dar o enfoque no início para o primeiro powerhouse que eu nunca vou falar para o meu aluno, às vezes, relaxar os ombros. Pelo menos essa dica de relaxar, porque às vezes pode estar tensionando demais essa região, eu tô vendo que tá tensionando e eu não quero que ele saia da aula sentindo dor, então eu vou pelo menos dar, né, a orientação de relaxa os ombros, baixa os ombros, sobe o queixo, baixa o queixo. Vou direcionar ele, mas não vou fazer um trabalho tão ativo, tão específico para essa região, enquanto ele não tiver com a base bem estruturada, tá? E agora talvez venha aquela dúvida, ok, Fran, já entendi. Tem que acionar primeiro o powerhouse primeiro. Mas como é que eu vou saber que o meu aluno está ativando o powerhouse? Ou mais, como é que eu falo para o meu aluno ativar o primeiro powerhouse? E aí vem umas dicas de orientações verbais que a gente pode dar para o nosso aluno. E aí a gente tem que usar um pouco de analogias, tá? Primeiro, a gente tem que imaginar que o nosso corpo é uma caixinha e que essa caixinha tem que diminuir, ela tem que fechar vácuo, algo assim, tá? E quando a gente vai fechar vácuo, as coisas se aproximam para o centro, tá? Então tudo direciona ao centro. Então quando a gente vai acionar o primeiro powerhouse, a gente escuta dicas do tipo contrai abdômen. Tá, mas o que é o contrair o abdômen, por exemplo, né? Contrair o abdômen para algumas pessoas pode ser uma força que é a mesma que a gente vai ao banheiro, né? Fazer as nossas necessidades, uma força de expulsão. Pode ser uma força que contrai o abdômen, mas só contrai o abdômen, como quando a gente vai para musculação e aquele abdômen se expande. Quando a gente fala de contrai o abdômen no Pilates, a gente tem que dar a dica não só de contrai o abdômen, mas contrai o abdômen para dentro e para cima. A gente faz esse sugar do abdômen, como se fosse um elevador subindo, tá? E além de contrair o abdômen, não é só contrair o abdômen. A gente tem algumas dicas dos membros inferiores que ajudam a conectá-los e ativar ainda mais essas musculaturas. Como que a gente faz isso? Depende, né? Vai depender do exercício. Cada exercício tem uma orientação diferente. Então, tem exercícios que as pernas vão estar estendidas e que eu vou dizer, empurra um calcanhar contra o outro, empurra uma coxa contra a outra, empurra um glúteo contra o outro. O aluno vai fazer meio que uma rotação externa nas coxas, mas sem girar, né? Não é para fazer um pé girar, é simplesmente empurrando um calcanhar contra o outro, contraindo os glúteos, aprofundando o abdômen, ele já vai fazer esse acionamento de toda essa musculatura, de coxas, de pelve, assoalho pélvico, eu quis dizer, desculpa, de assoalho pélvico, de glúteos, de abdômen para dentro e para cima, todos esses músculos abdominais. E isso vai fazer ativar esse powerhouse, estabilizar essa musculatura e crescer, né? Que é tudo que a gente quer dentro do método Pilates, é criar espaço entre as articulações. E com isso, quem é que faz isso, né? São os músculos, né? Que fazem essa contração e alongamento, se tracionam. Então, uma das formas de falar para o seu aluno ativar o powerhouse não é ative o powerhouse, ninguém vai entender, né? Ative o powerhouse, o aluno não vai saber o que é o powerhouse. Então, a gente tem que orientar. Aprofunda os teus abdominais para dentro e para cima. E isso talvez seja um termo ainda muito difícil do aluno entender. A gente pode dizer, puxa o seu umbigo para dentro e para cima. Né? A gente pode dar essa dica. Então, aprofunde o umbigo para dentro e para cima, sugue o umbigo para dentro e para cima.
junte as coxas, empurre o calcanhar contra o outro, né? Isso em exercício que a perna está estendida, mas agora se a perna está com os joelhos flexionados, como é que eu vou fazer? Então tudo vai depender de cada exercício, tá? Então, por exemplo, se os joelhos estão flexionados, uma forma de ativar ver se está ativando o Powerhouse encoste toda a sua coluna no colchão, cresça pelo topo da cabeça, aprofunde o abdômen para dentro e para cima. Então, algumas dicas que a gente pode dar para orientar esse aluno. E aí, como é que eu vou saber se ele está ou não ativando, né? Bom, primeiro, se ele não está ativando, é uma grande tendência que na hora que ele for contrair o abdômen, esse abdômen acaba indo criando uma pressão interna e essa pressão acaba indo para fora e aí cria aquele volume um pouquinho na barriga ou então aquela força de expulsão e aí é quando, por exemplo, o aluno solta aquele pum na aula. Então, provavelmente os glúteos desse aluno não estão contraídos, o assoalho pélvico não está contraído, né? Porque parte do assoalho pélvico são os eretores do ânus, então não era para soltar esse pum, não era para sair xixi, não era para sair nada. Claro que falando aqui de um aluno que não tem nenhuma disfunção de assoalho pélvico, tá? Bem importante salientar essa parte. Um aluno que tem disfunção de assoalho pélvico talvez esteja fazendo a força, mas a intensidade do exercício esteja forte demais e ele não esteja conseguindo fazer essa contenção, tá? E aí esteja atento a esse aluno. Mas de forma geral, eu vou saber que meu aluno está ativando o Powerhouse quando eu vejo que o abdômen dele está para dentro e para cima. É como se ele estivesse encolhendo o abdômen, encolhendo o umbigo, né? Mas na verdade ele está contraindo transverso de abdômen, que é conhecido como músculo de espartilho, né? Então o transverso ele faz isso, justamente essa contenção. O transverso é um músculo que a gente quase não ativa mais, porque ele era usado quando a gente ficava na posição de quadrúpede, né? A gente precisava desse músculo para segurar os nossos órgãos internos. Agora que a gente é bípede, que a gente anda sobre duas pernas, a gente não precisa mais tanto desse músculo. Então a gente precisa estimular a ativação dele, né? Estimular a ação do transverso. Muitos exercícios de Pilates já vão acionar esse músculo, a gente não precisa se preocupar e ficar falando para o aluno ativa o transverso de abdômen, não precisa. Na orientação do aluno de como fazer o exercício corretamente, já vai ativar o transverso, mas também essa ativação de todos esses músculos em equilíbrio, né? Então a gente vai ver que vai reduzir o volume, vai sugar para dentro e para cima, porque todos os músculos abdominais vão estar em sincronia, tá? Outra coisa que a gente pode avaliar é a estabilidade em exercícios que se pede estabilidade. Então, se o aluno precisa aprofundar o abdômen, estabilizar quadril, e ele tá com aquilo ali tudo muito solto, é visível que ele não tá fazendo uma contração efetiva, ou porque ele não tem força para fazer essa estabilização, e aí talvez seja a hora de você reavaliar se a amplitude desse exercício está adequada para esse aluno, e aí diminuir a amplitude, ou então é porque ele realmente não está contraindo, e ele não está entendendo então o que você está dizendo, ou não está aberto também a fazer, tá ali a fim de fazer só aquele exercício e se preocupar com muita coisa. Acontece também, tá? Mas a gente, como instrutores, né, nós como instrutores de Pilates, nossa obrigação é reforçar e tentar levar esse aluno a fazer o exercício. E um outro momento que a gente pode avaliar se o aluno está contraindo esse Powerhouse ou não, é, por exemplo, exercícios que tem que estar com a coluna totalmente alinhada com o chão, encostando, né? E esse aluno tá com um vão nas costas, né? Totalmente fora do chão. E aí a gente fala para ele, tenta levar as costas em direção ao chão, encostar a tua lombar em direção ao chão, e esse aluno não consegue fazer isso. Então, talvez esse aluno precise manter os joelhos flexionados, os pés apoiados, né? Isso geralmente acontece quando o aluno está deitado e as pernas estendidas no chão. E aí ele fica com um grande arco, né? É normal ter um leve afastamento da lombar, mas que você tenha força suficiente para encostar no chão caso você queira, né? E que se isso não acontece, então talvez flexionar esses joelhos seja importante para manter então o apoio da lombar. Tá? Então, essas são algumas sugestões em exercícios, tá? Que a gente pode ver se essa musculatura está sendo acionada ou não, tá? Então, é visível que se a lombar está fora do chão e está dizendo para o aluno
né? Tá orientando ele, encosta tuas costas no chão, leva tua lombar no chão, é que talvez não esteja acionado esse abdômen ou ele não tem consciência ainda para conseguir fazer isso e aí tem que flexionar os joelhos. Nos exercícios de rotação de tronco, a gente vê que em vez de rotacionar só o tronco, as pernas e o quadril se movimentam também. Então isso também é falta de acionamento dos músculos do powerhouse, lembra? É justamente da cintura para baixo, né? O powerhouse, esses músculos de abdômen, de estabilização de quadril, coxas, glúteos, que estabilizam também os membros inferiores, as pernas no chão. Então se está tendo esse movimento, ou a rotação está numa amplitude muito grande que ele não consegue controlar, ou essa musculatura está solta, ele não está contraindo, tá? E tem várias dicas que a gente pode seguir aqui falando, analogias, né, que a gente pode usar. Imagine que está torcendo uma toalha e vai torcer uma ponta para um lado, outra para o outro, né? Empurre as suas pernas contra o chão, uma ótima dica para acionar os músculos de glúteo e coxa. Sem dizer para ele contrair as coxas e o glúteo, porque o aluno não vai saber como fazer isso, ele vai ficar daí confuso, você pode acabar confundindo o aluno dependendo do que você diz para ele. Então é importante treinar, pensar numa lista de analogias, de orientações que podem ser dadas. Aqui eu posso listar algumas, né, que é o puxa o abdômen para dentro e para cima, imagine que está apertando um espartilho e puxa o umbigo para dentro e para cima, afina a sua cintura, sente que a cintura está abrindo, empurre as pernas contra o chão, contrai o bumbum, né? Contrai o bumbum depende muito do aluno, se ele tem alguma tensão, né, em nervo ciático, alguma tensão de psoas, talvez não seja tão interessante, ou como é que é o piriforme, né, como é que é a síndrome do piriforme? Como é que é o nome? Esqueci. Mas você sabe, né? O piriforme tá inflamado, enfim, e aí contrai o glúteo bem onde está o piriforme e ali ativa mais ainda aquela crise do piriforme. Então, evitar para esse tipo de aluno dizer contrai o glúteo, né? Tem outras formas mais interessantes de falar isso. O fato de empurrar a perna contra o chão, né, vai fazer com que ele contraia demais, né? Puxa o xixi, né? Ativa o xixi, né? Suga. Segura o xixi, são dicas que a gente faz também para ativar o assoalho pélvico, trabalhar a parte interna de coxas, empurrar uma perna contra a outra, empurrar um calcanhar contra o outro, cresce o topo da cabeça, enfim, as dicas são infinitas, a gente pode inclusive fazer uma aula só, eu posso criar algum material para entregar para vocês com dicas dessas orientações, de dicas, analogias que a gente pode fazer para os alunos. E você também pode criar a sua lista, pode ir vendo nos vídeos que eu disponibilizo aqui na internet, que tipos de termos, dicas que eu uso. E às vezes uma dica que eu dou num vídeo ou que eu passo para um aluno, você pode escutar e achar que não faz o menor sentido. E outro você pode escutar e achar que faz o maior sentido. E é isso que você tem que levar para o seu aluno, porque ele também vai ter coisas que você vai falar e que para ele não vai fazer o menor sentido, vai até ele ficar parar de pensar no exercício e ficar pensando o que ela quis dizer com isso, né? E outras dicas que você vai dizer e que ele vai, é isso que ela quis dizer, é isso que quer que eu faça, acho que agora eu entendi. E é tentativa e erro, é realmente experimentar várias formas diferentes de falar a mesma coisa e treinar o olhar, tá? A gente sabe, quando a gente olha para o corpo do nosso aluno, que alguma coisa ali não tá bem. Pode não saber, no primeiro momento, identificar o que é, porque a gente ainda tem que treinar o olhar para saber, é aquilo ali que tá faltando, eu vou dar essa dica e vai ajudar, eu vou falar isso e vai resolver, tá? Então, é importante ver outras pessoas dando aula, tá? Observar o máximo possível de aulas de outros professores capacitados, que você admira, que sabe que trabalha sério, para poder extrair um pouco dessas dicas, trazer um pouco para o seu trabalho essas dicas, mas também criar suas próprias analogias, né? Então, de repente, enquanto está no seu próprio autotreinamento ali, descobrir o que você sente, o que parece acontecer, para na hora que falar essas dicas para o seu aluno, ele também poder identificar no corpo dele. E é por isso que é tão importante que o professor de Pilates também treine, ele também sinta no seu corpo o que cada exercício faz, para poder passar isso para o seu aluno.
Certo, gente? Então, espero que vocês tenham entendido o que é Powerhouse, quais os músculos que estão envolvidos, que existe primeiro e segundo Powerhouse, entenderem a diferença entre eles, qual a ordem de se trabalhar entre eles, o que difere Powerhouse, Core, Abdominal. Trouxe aqui um pouquinho de como que a gente sabe que o aluno está ativando, quais as dicas que a gente pode dar. É claro que aqui eu trouxe algumas, talvez outras pessoas achem outras, ou que as que eu estou dizendo não são tão boas. E, gente, final das contas é que a gente acaba criando o nosso próprio protocolo, né? A nossa experiência, eu já trabalho há 9 anos com Pilates, a minha experiência me levou a arranjar termos que funcionam quando eu dou aula para os meus alunos. E eu tô trazendo aqui para vocês não coisas que eu tirei da minha cabeça, mas que eu uso no dia a dia com os meus alunos e que funcionam. Espero poder ter ajudado vocês e qualquer dúvida, tô aqui disponível para tirar as dúvidas. Pode deixar aqui embaixo nos comentários desse vídeo. E é isso. Espero vocês no próximo. Beijo. Tchau, tchau.